Gente, não estava prevista essa palestra agora, né? Eu vim aqui para fazer uma palestra ontem e aí teve um imprevisto com a pessoa que ia fazer. Me perguntaram ontem à noite se eu podia, como eu estaria aqui, se eu poderia estar fazendo essa palestra. Eu falei, deixa eu ver o que eu tenho pronto para levar, né? Porque é assim de pega de última hora. E aí, para ajudar, a tela ficou preta. Então, assim, eu vou ficar aqui com o meu ajudante, né? Óbvio. Porque ainda bem que a gente tem esses aparelhinhos na mão. E a ideia é falar um pouquinho sobre a soberania de dados e como que isso está sendo refletido na era da IA. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Quem de vocês usam nuvens? A empresa de vocês, quem está usando nuvem? Todo mundo. A nuvem que vocês usam é de algum data center brasileiro ou um data center de fora? Brasileiro? Levanta a mão. Uma. Data center de empresa brasileira, não domiciliada no Brasil. 2, 3. 3. Estou considerando que o resto, então, usa data center de alguma big. É isso? Todo mundo na big. Alguém já ouviu falar da Cloud Act? 2. Mais gente? Ninguém, né? Muito bem, então, vou até deixar aqui, quando eles arrumarem lá, a gente usa. A Cloud Act é uma legislação americana, enquanto o mundo estava preocupado em criar uma legislação para tratar a inteligência artificial, o que os Estados Unidos fez? Foi lá e falou assim, não, meu negócio não é inteligência artificial. Meu negócio são os data centers. Onde estão os maiores data centers do mundo? Nos Estados Unidos. Vocês têm ideia, conseguem imaginar o que essa lei americana ela tem dentro dela? Não, né? Mas eu diria o seguinte, todos vocês que estão com algum dos seus dados domiciliado dentro de empresas americanas, os dados de vocês não é de vocês. A legislação brasileira não segura os dados se a empresa americana quiser pegar esses dados e olhar esses dados. Então, essa legislação específica foi criada para ser soberana. Isso, eu vou abrir para vocês para perguntas, tá? Porque eu sei que isso dá um tumulto na cabeça de todo mundo. Essa legislação foi criada para poder fazer com que os Estados Unidos, né, a gente fala que não é uma lei, uma legislação de regulação, de proteção. É uma lei política. E aqui a gente tem alguns casos, depois eu vou pegar outros, que são muito emblemáticos, onde já estão acontecendo coisas no mundo inteiro por causa dessa legislação americana. Alguém já ouviu falar do caso Nayara, que é uma empresa indiana de oil e gas? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão. Não? Muito bem. Essa é uma empresa indiana de oil e gas, muito grande, que fornece petróleo, uma refinaria, para vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos. E essa empresa, ela sofreu sanções na Unidade Europeia por conta de ter dentro do quadro dela 49% das ações da Rússia. Olha como é político, gente. Nós estamos vivendo uma era geopolítica muito grande, né? E a gente não imagina o quanto isso impacta também o nosso trabalho em TI. E quem decide, vocês que vão poder dar informação para a empresa de vocês, para falar desse tema é muito importante. Então, já que terminar de contar a história, não consigo passar, tá, gente? Só para avisar. Vou continuar contando a história, vai funcionar uma hora. Tá. Tá, esse aqui é o caso. Então, a gente está vendo aqui os Estados Unidos e a Índia. A Europa tinha uma sanção com relação à empresa indiana, porque 49% dela era de uma empresa russa. Da noite para o dia, uma das grandes bigs, eu não vou falar o nome, vocês depois procurem na internet para vocês saberem quem é a empresa, simplesmente cortou, aqui, que era provedor, cortou totalmente o acesso aqui na Índia de e-mails, e foi assim, poft, desligou.
Uma tomada que desligou. E-mails desligados, SharePoint desligados, todos os dados da empresa que ocupavam o ambiente de nuvem, né, que é muito famoso, que a gente usa pra caramba, sem acesso, e o RP da maior empresa de RP do mundo também desligado. Como é que vocês imaginam que ficou essa empresa? Como vocês imaginam estar nessa situação na empresa de vocês? Caos total, a empresa parou. E essa empresa aqui passou a ter um déficit enorme, super prejudicada. Isso aconteceu em 2025, a gente está falando de muito pouco tempo. A lei americana é de 2018. Esses dois países pararam de comprar petróleo dessa empresa e essa empresa ficou inoperante por uma semana, em termos de tecnologia. Conseguem imaginar a empresa de vocês sem acesso a e-mail? Você, pessoa física, sem acesso a e-mail? É quase impossível, né? Então, a soberania, e aí eu vou voltar aqui para o outro slide, o que é soberania? O que é a definição de soberania? É eu ser um país, um território, uma empresa, ter a hegemonia e ser a única dominante sobre um determinado tema. Concordam? Eu sou o máximo. Então, é isso que está acontecendo. A lei que a gente tem hoje para poder tratar os nossos clouds, que a gente tem domiciliado fora, ela está sujeita à soberania americana com relação a essa lei. Tá bom? Bom, indo para frente. A gente está em um mundo digital sem fronteiras. Então, para quem vocês acham que pertence o dado de vocês? A gente, até que esse momento, vocês imaginavam que era de vocês, né? Da empresa que vocês atuavam. E continua sendo da empresa de vocês, mas em determinadas situações ele pode sair fora, tá? Então vamos ver por que a gente pode fazer para minimizar, porque não vai resolver tal situação. E apagão geopolítico, porque hoje a gente vive um momento que a TI, todas as coisas que a gente faz, ela é geopolítica. Tudo que a gente está fazendo está nessa página, né? O evento eu já contei para vocês, o que aconteceu, o que resultou, isso está na justiça até hoje, porque a empresa indiana quer o dinheiro dela de volta que ela perdeu. Tá certa, né? Muito bem. Então, vamos pensar no Brasil. A gente tem ilusão que a LGPD, né, vai nos cobrir. O que a LGPD fala, que a gente chama de ilusão, né? Meus dados estão fisicamente em São Paulo, logo responde às leis brasileiras. Muito bem, a realidade com a Cloud Act. Governos estrangeiros podem exigir acesso ou bloquear ativos em servidores fisicamente no Brasil, se o provedor for uma Big Tech estrangeira, ignorando o sistema de justiça local. Pode tirar foto desse slide e levar para o seu gestor. Porque essa é a realidade. A gente tem falado muito disso em eventos de dados, para as pessoas responsáveis por dados, poder mostrar essa situação que é recente, é nova e que está sendo pouco falada. Mas se vocês procurarem na internet, se vocês procurarem usando até inteligência artificial, ela já vai trazer uma listagem enorme de casos onde essa lei está sendo feita, está sendo usada pelos americanos. Olha que interessante. Usaram na Venezuela, não preciso nem dizer, a gente teve agora há pouco tempo um evento forte na Venezuela. E são empresas, todas empresas americanas, empresas de tecnologia americanas, tá bom? Muito bem. A gente tem 328 milhões de terabytes gerados por dia em relação a dados. Não dá nem para fazer o cálculo para imaginar no ano, né? 90% está em nuvem estrangeira. Isso está levando em consideração 4,5 trilhões de dólares. Quem tiver domínio disso tudo, vai ter domínio do quê? Alguém consegue fazer o cálculo, imaginar aqui? Olhando esse número? A gente pode falar, então, de soberania econômica? Soberania econômica coloca um país aonde? Em primeiro lugar. Então, não interessa que a China tenha os melhores produtos, está vendendo para caramba, está fazendo um monte de coisa. Quem vai mandar sou eu, porque os dados estão aqui. Quem vai mandar sou eu, porque todas as empresas do mundo que usam as minhas empresas, até na China,
estão sujeitas a mim. Esse é o contexto da soberania dos dados. E o que a gente está trabalhando muito forte? Não sei quem esteve na palestra da Patrícia Peck de manhã. Bacana. Ela falou um pouco disso, da proteção, falou da inteligência artificial. E eu estou trazendo isso para vocês. Ontem eu só citei isso na palestra lá do palco. E quando falaram aqui hoje, eu falei, vou detalhar, porque isso é sério, né? A gente tem que estar falando isso. Esse é o momento que a inteligência artificial, quem dominar dados, dominar a inteligência artificial, aconteceu o que no final? Tem aquele número ali para ele, para sempre. Domina o mundo, tá? Essa é a situação que a gente vive hoje, quando a gente fala de soberania, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de IA. Então, a gente fala, quando seguir uma lei significa violar a outra, que é isso que a gente está falando. A gente já segue, né, a GDPR europeia, LGPD, só que elas são conflitantes. Uma não bate com a outra. Então tem um conflito muito grande e um dilema que hoje é impossível de ser resolvido. Então existem pessoas, grupos, sentados, trabalhando em cima disso tudo, para que a gente possa se sentir seguro como empresa e como pessoa física. Porque são os nossos dados que estão nesses bancos de dados, não é isso? Os dados das empresas. Então, esse é o momento que a gente encontra hoje, né, que existe um conflito direto em termos de legislação. E quando a gente tem conflito de legislação, ganha quem? Quem é mais forte, tá? Bom, vamos lá. De novo, o que eu comentei com vocês, quem tiver soberania, né, autoridade, controle sobre coleta e uso de informações pessoais, vai estar realmente tendo domínio de tudo que a gente tem no mundo. E aí, eu quis trazer 3 situações para que vocês vejam. Soberania em termos de jurisdição. Se o provedor é estrangeiro, as leis do país sede do provedor ainda se aplicam, ok? Isso na empresa de vocês. Imagina a empresa de vocês e olhando esse tripé. A residência dos dados é físico, né? Aqui é jurisdição, aqui é físico. Não blinda contra acesso a ordens extraterritoriais. Ou seja, todo mundo aqui está descobrindo que os dados não estão dentro de casa mais, né? Não são deles. A localização é obrigação legal. Então, o Brasil, que está no Brasil, está sujeito às leis do país. Porém, não blinda quanto à parte da legislação que é soberana. Entenderam? Então, a gente tem um tripé funcionando. O físico, o soberano e a localização. Tá? Muito bem. Quais são os desafios? É regulamentação. Como é que eu posso melhorar e diminuir os meus riscos com relação a essa soberania? Quando vocês criarem o contrato de vocês, ou façam uma revisão no contrato de cloud que vocês têm hoje, procure identificar ou pedir para o jurídico criar cláusulas protetivas. É uma das formas de minimizar a situação, tá? Não resolver 100%, mas minimiza. A empresa vai ter que se proteger, porque a legislação não está conseguindo protegê-la. Entenderam o que eu quis dizer? Os contratos têm que ser mais fortes, tá? Transferência internacional. Coloquem cláusulas específicas para esse tema. Não pode sair o dado do país. Por exemplo, é uma forma. Você já está protegendo. Não segue nenhuma lei fora da do Brasil. Vocês têm que proteger o contrato que vocês vão fazer com as bigs. Essa é a única forma. Legislação física, legislação papel, país para outro, não está protegendo, tá? E geopolítica. Cláusulas específicas que envolvam aspectos políticos. Existem sanções causadas por conta da guerra da Ucrânia contra empresas russas, acho que são de 4 países, depois eu vou olhar no celular para ver quais são os outros, por conta dessa forma que a gente tem hoje de uma legislação soberana, tá? Então, só o pilar, né, dos 3 riscos que a gente tem que cuidar. Regulamentação, transferência internacional e geopolítica. Tudo isso a gente tem que pôr aonde? No contrato que a gente trabalha com uma Big Four, tá? E aí eu tenho 3 aspectos soberanos que eu tenho que me prever como empresa, dos dados,
Garantia inegociável que os dados respondem apenas às leis locais. E, gente, não significa que essa empresa provedora vá assinar esse contrato com todas essas restrições, porque ela não vai querer, porque elas estão super protegidas pela lei americana. Mas a gente precisa colocar o máximo possível de proteção, porque isso significa, quando isso se tornar público, e vocês estão tendo acesso aqui, a uma informação muito recente. Isso começou há menos de um ano, a gente está falando de 22 de julho de 2025. Nós não estamos nem há um ano desses casos mais sérios, né, que começaram a acontecer. Então, isso não significa que vocês vão estar 100% protegidos, mas vocês têm que buscar essa ajuda urgente, tá? Como empresa. Soberania operacional. Aqui eu estou falando de infraestrutura, então tem que ter uma infraestrutura que seja muito crítica, resiliente e sempre disponível. E o último do nosso pilar, soberania digital, controle absoluto sobre acesso e portabilidade. Porque aí vocês conseguem dar algumas informações que forem solicitadas sem necessariamente abrir os dados da empresa. Entenderam? Não vou abrir tudo, mas deixo você ver algumas coisas. Aí eles já ficam mais satisfeitos e pode ser que aconteça as coisas mais fáceis daí para frente, tá bom? Esse assunto é um assunto novo, está todo mundo mergulhado nele, não, todo mundo que eu digo assim, quem trabalha com dados, líderes efetivamente de grandes empresas, porque a vulnerabilidade que a gente está tendo é muito grande. Não temos nenhum caso no Brasil ainda, esperamos não ter, mas é um assunto muito delicado e envolve o nosso governo também com o governo americano. E a gente tem passado por muitas situações não muito simples, né, do nosso governo brasileiro com lá de fora. Então, a gente tem que tomar o devido cuidado como empresa. E aí, pessoal, quem vai fazer isso? É vocês ou outra pessoa? Quem é responsável por tudo isso que eu falei? Construção de um contrato mais forte. Não são vocês. É um outro grupo de pessoas dentro da empresa. Vamos olhar então para isso. Então, 80% da empresa não tem políticas. Se ela não tem política, ela vai olhar para esse tema? Não vai. 72% enfrentam restrições de dados, as empresas. E 55% tem problema com conformidade com as regulamentações globais. Hoje a gente já sofre um problema sério com relação a isso. Qual empresa daqui desse grupo, qual de vocês, tem LGPD implementada em sua plenitude? Ninguém, né? Concordo? Então, a gente também ajuda a ficar pior, né? Existe legislação e a gente não resolve. Muito bem. Então, o que eu preciso fazer para tratar esse tema? Primeiro é governança. Quando a gente fala de governança, você acha que nós, desenvolvedores, pessoas de TI, que estamos lá trabalhando quietinho, a gente vai resolver esse problema? Não vai resolver esse problema, mas vocês vão levar essa apresentação para alguém da empresa que vai resolver, porque ela vai precisar atuar. E aqui eu tenho que definir políticas, quem define políticas não somos nós, é a governança corporativa, é o conselho da empresa, é o diretor, é o presidente, mas a gente tem que apontar. Desculpa. Foi para frente. Opa. Alinhamento com a estratégia empresarial. É muito importante estar alinhado com a estratégia empresarial, porque não adianta eu colocar proteções com relação à Cloud Act se eu não me preparar e não olhar como isso viola a empresa com o que ela tem de propósito. É muito complicado isso aqui, não é uma coisa simples, tá? Garantir conformidade. Eu tenho que estar conforme. Eu tenho que manter o mesmo padrão, o mesmo modelo que eu vim falando até agora. Garantir mitigação de riscos regulatórios. Então, a gente está falando de um tema que é lá em cima, não é responsabilidade da gente. Quando passa a ser responsabilidade da TI, dos gestores de TI, quando eles não indicam que existem sanções, existem situações que estão colocando a empresa em risco. Porque se você está numa empresa e você sabe que existem situações do gênero e não fala, a responsabilidade é sua. E aí eu gosto de trazer muito para essa pauta que os dados são os nossos dados. Vocês vão querer que os dados que vocês têm no banco sejam vazados? Não vão, né? Eu odeio aquele site do Serasa que tem lá, veja se os seus dados vazou. Eu tenho vontade de morrer, colocar meu CPF e ver que meu CPF vazou. Vocês já tentaram fazer isso?
Alguém aqui não teve o dado vazado pelo Serasa? Quem não tentou, não adianta. Tentem, para vocês verem. Você fica muito chateado, porque você fala, o que eu vou fazer com as minhas informações? Não é? Então, imagina os dados de uma empresa, a empresa que vocês trabalham. O quanto isso pode ser prejudicial para a própria empresa. Mais do que isso, imagina se alguém lá fora acha que a empresa tem um comportamento que ela não acha legal e os dados dela estão dentro de uma nuvem americana. Ele fala, tá bom, corta tudo que eu quero entender o que está acontecendo lá dentro. E a empresa para, né? Muito bem, então a governança aqui é essencial. E aí, para o finalzinho do que eu vim falar com vocês, a gente tem tendências futuras aqui, porque eu comentei com vocês, é uma coisa nova, acabou de acontecer. Né? Então, vocês estão agora na crista da onda quando a gente fala de legislação, tá? E não legislação da IA, vocês perceberam que não é da IA. Mas é algo que impacta diretamente o uso da inteligência artificial. 2025 e 2026, a União Europeia, o Reino Unido e o Brasil, olha que legal, o Brasil aqui no meio. Para quem não sabe, o Brasil é super bem posicionado na parte de regulamentação lá fora. Aqui parece que não, mas ele é muito bem posicionado. A Patrícia, que vocês viram, fazem parte de comitê lá fora. A Dora Kaufmann, que é lá de São Paulo, faz parte também da Unesco e da ONU. Então, a gente está bem posicionado, tá? De qualquer forma, aqui existe um movimento com relação à proliferação de leis de IA nacionais, pedindo para que os países comecem a trabalhar e tratar a sua regulamentação nacional, local. No segundo momento, de 2027 a 2028, a gente tem as primeiras sanções pesadas por não conformidade com a AI Act. O objetivo aqui, muito grande, é trazer as leis de inteligência artificial locais como superiores à lei soberana de Cloud Act, que é assim que a gente está enxergando. E aqui em 2029, 2030, mais ou menos, a gente imagina que a gente tem uma legislação global mais harmoniosa, mais fácil, mais tranquila e que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade, tá? Muito bem. Para a gente ir para o finalzinho, o próximo capítulo é que quem controla a inteligência artificial controla o futuro econômico e a segurança nacional. É isso que a gente tem falado hoje. Esse é um material que eu trouxe de debate, por isso que eu vou abrir para perguntas, né? Porque ele traz informações para que as pessoas conheçam, saibam o que está acontecendo no mundo e é algo efetivamente muito novo. O Juliano, que estaria aqui, mas não está, mas de qualquer forma, ele ia trazer case. Meu LinkedIn, para vocês se conectarem comigo, para a gente conversar e tudo mais. E eu vou abrir para perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Oi, boa tarde. Me chamo Eduarda. Eu queria saber se a criptografia de ponta a ponta realmente limita o alcance da Cloud Act, ou existem brechas legais ou técnicas? Não. Porque aí vai ser bem legal, porque vai chegar alguém de fora, vai chegar aqui e vai falar assim, você diz criptográfica porque eu preciso ver os seus dados. É mais agressivo ainda, você não acha? Então não protege, tá? A criptografia protege contra situações normais, mas não contra uma lei específica. Mais alguma? Meu nome é Felipe. Felipe? Empresas como a Hostinger, vamos dizer, que são da Lituânia, que não estão necessariamente... É uma opção? Enfim, antes que a gente tenha um banco de dados tupiniquim brasileiro, a gente possa usar? Eu vou fazer a resposta de duas formas. Primeiro, que a gente tem empresas brasileiras muito boas. A Scala é um data center muito bom, entre muitos outros que a gente tem, que dá para usar. Lá existem outros tipos de possibilidades e de situações, mas também não está restrita. Veja bem, a Cloud Act está soberana, Eduardo, né? Ela está soberana, não tem lugar, não tem espaço físico que ela não invada, que ela não possa ser aplicada, entendeu? Mais alguma? Acho que tem uma do lado de cá também, tá, gente? Uhum.
Boa tarde, eu sou o Paulo e eu gostaria de saber o que o Brasil está fazendo para conseguir burlar, né, esse problema. Porque, por exemplo, a China, depois das sanções que tiveram, ela está investindo em inteligência artificial, ela está colocando desenvolvendo sistemas para que ela consiga manter, né, tirar a dependência do Windows, dos e-mails, do Gmail, etc. O Brasil tem algum movimento aqui dentro para que a gente consiga Tem um movimento. deixar, né, as coisas, pelo menos parte aqui dentro, se um dia tiver um apagão, a gente não morra, entendeu? A gente morre, infelizmente. O que o Brasil está fazendo, ele está realmente levando pessoas para ser representantes nos órgãos mais competentes mundiais, que é a única forma de nos protegermos de fato, né? A gente não está falando aqui de um aspecto técnico, mas um aspecto político. Então, ele é muito mais complicado e mais denso do que a gente possa imaginar. Todos nós aqui queremos usar dados, queremos colocar na nuvem melhor possível, que se diz mais segura, tal. Mas nem essa empresa que nos dá essa segurança, ela está protegida contra a lei do país dela. Ela é obrigada a seguir o que o país manda, entendeu? Bem mais forte. Acho que tem mais uma aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Minha pergunta é relacionada ao clima. Essas convenções de segurança, o Cloud Act, levam isso em consideração, pensando nessa investida tão grande de empresas estadunidenses no mundo inteiro, principalmente em países subdesenvolvidos, para a construção de data center? Por exemplo, a gente está recebendo no Brasil alguns data centers em cidades que historicamente têm estiagem de água. E é um investimento que não traz muito retorno local, apenas a construção, o emprego das pessoas que estão construindo por mais ou menos um ano, e depois fica, sei lá, umas 20, 30 pessoas fazendo manutenção. É interessante o que você falou. Nesses lugares que não tem não tem ainda essa possibilidade pluvial aberta, essas empresas estão chegando, elas estão investindo em busca de, principalmente da parte da água, todo mundo sabe, né, que os data centers consomem água pra caramba. Então, elas estão investindo na procura de leitos fluviais, tá? Que não só vai servir para ela, mas também vai mudar a comunidade local daquele espaço que hoje não tem muita água, né? Não sei se vocês já viram, a Amazon comprou um rio nos Estados Unidos, né? Um rio enorme. Ela é dona hoje de um rio. Então, é um novo negócio, né? O mundo realmente está se transformando, né? Por conta da inteligência artificial. Quem já foi comprar pente de computador aí nesse último ano? O preço que está. Então, a gente está tendo uma transformação do nosso negócio também, tá bom? A última, né? Para não atrapalhar o outro. Boa tarde, meu nome é Sérgio. Boa tarde. Queria saber sobre as empresas públicas, né? Que... Assim, essa palestra para mim foi terrível, né? Como que é o tratamento, né, dentro das empresas públicas que lidam com dados sensíveis? Igual. Caraca. Igual, não é só para o setor privado, é para todas as empresas. É para um país. Ela saiu da esfera organizacional para ir para uma esfera política. É diferente. O contexto é completamente diferente. Então, ninguém está protegido, de verdade. Por isso que os contratos com essas empresas provedoras, eles precisam ser revistos, revisitados, terem cláusulas mais fortes para minimizar, dando bem claro, não significa que vai resolver, mas para minimizar possibilidades futuras, entendeu? Sim, então hoje não tem uma linha vermelha para você, assim, ter uma governança ali para dizer, olha, o meu dado não vai ser... A Big Tech... Não vai ser liberado, né? Não vai entrar em nenhuma sanção sua se você quiser cortar todos os meus acessos, não é isso? Não. É triste, é bem triste. Mas é bem novo, né? Mais alguma? A gente pode encerrar? Tranquilo? Gente, é complicado, mas tem muita gente olhando para o tema para resolver, porque ninguém quer ficar sujeito, né? O que eu digo não é nós como empresa, nós como profissionais, mas nenhum país quer ficar sujeito a outro país, né? Então, quando a gente vê algumas ações que a gente vê na televisão, nos jornais, tal, né? Que tem acontecido no mundo hoje, tem muito a ver com essa hegemonia, essa soberania que veio de outro lado e que a gente não sabia, né?
todos aqui somos pessoas com pensamento crítico muito forte, senão a gente não trabalharia nessa área. E aqui o aspecto não é tecnologia, não é empresa de tecnologia, é um aspecto político. Só que deu soberania para um país. Tá bom? Obrigada, gente.